Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. E eu trouxe aqui para vocês um assunto que me dá muito prazer em falar a respeito sobre a vida de Spurgeon. Eu gosto muito de falar a respeito destes homens, porque conhecer a história deles nos mostra o agir do Senhor Jesus Cristo na vida deles e também na nossa. Porque muitos dos nossos irmãos têm experiências semelhantes e às vezes eles precisam entender que houve ali uma direção do Senhor Jesus Cristo. E quando eles percebem o mesmo agir na vida de uma destas pessoas, de um desses grandes nomes, então se sentem consolados, dirigidos por Deus, e isso edifica a fé dos nossos irmãos. Eu quero, desde já, pedir que você colabore com este canal, colabore para a divulgação dessa mensagem, deixando seu like, comentando, compartilhando este vídeo, se você gostar, ok? Então vamos lá. O que eu tenho para contar para vocês é que Charles Spurgeon nasceu num lar cristão. E ele, quando era ainda bem pequeno, ele já lia a história do Peregrino, que é uma história fantástica. Se você não conhece, eu recomendo que você conheça. Ele lia também a história dos mártires. Olha, tem vários livros que contam a história dos mártires e também é uma literatura muito edificante. E também diz que ele tinha interesse por diversas obras da teologia. Bom, tudo o que eu estou aqui contando para vocês, eu peguei no livro Heróis da Fé, ok? E o Spurgeon continuou crescendo. Quando chegou numa certa idade, por volta ali de uns 15 anos, ele então foi convencido por Deus do seu pecado. E ele então queria saber como ele podia se livrar do pecado. Então, irmãos, ele começou a orar a respeito disso, a respeito de como se livrar do pecado. E ele também começou a participar de reuniões, o que nós chamamos hoje de cultos, né? Começou a participar de um, de outro, em busca de alguma resposta que viesse de Deus. Ele queria ser salvo. E esse processo de oração e de busca demorou em torno de 6 meses. Então, teve um dia que ele chegou num templo e o pastor que pregava naquele lugar não pôde chegar porque teve uma tempestade de neve. Então, um senhor bastante simples, um sapateiro, se levantou e começou a ler o texto que está em Isaías, capítulo 45, versículo 22. Diz: Olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra. Esse versículo é uma profecia que fala a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então, o sapateiro que não tinha muita experiência em pregar, ele ficava repetindo essa passagem e dizia: Olhai, não vos é necessário levantar um pé,
nem um dedo. Não vos é necessário estudar no colégio para saber olhar, nem contribuir com 1000 libras. Olhai para mim, não para vós mesmos. Não há conforto em vós, olhai para mim, suando grandes gotas de sangue. Olhai para mim, pendurado na cruz. Olhai para mim, morto e sepultado. Olhai para mim, ressuscitado. Olhai para mim à direita de Deus. Então aquele senhor que era simples, tinha um ofício simples, pregava uma mensagem bastante simples, mas cheia do Espírito Santo, totalmente baseada em Jesus Cristo, olhou para Charles Spurgeon e disse para ele: moço, tu pareces ser miserável. Serás infeliz na vida e na morte se não obedeceres. Então ele deu um grito e disse: moço, olha para Jesus, olha agora. Então o livro conta que Charles Spurgeon determinou ali olhar para Cristo e foi inundado por uma alegria na alma dele. E ali, queridos, é que começou tudo na vida de Charles Spurgeon. Deus simplesmente correspondeu à oração dele, ensinando que ele mesmo não poderia se livrar do pecado, mas que tudo o que ele precisava, tudo o que ele procurava está em Cristo. O Espírito Santo trouxe naquele dia uma mensagem tão simples, dizendo para ele: não é por esse caminho, é por Cristo, é por meio de Cristo, é por meio da graça. Glórias ao Senhor Jesus Cristo por essa lição que nós temos através da conversão de Charles Spurgeon. Talvez você esteja passando por isso, ou talvez você já tenha passado por isso, mas o Senhor Jesus Cristo é bom e Ele nos dá a sua palavra para nos ensinar. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Sobre a conversão de Charles Spurgeon, nós também precisamos pensar na posição daquele sapateiro, na coragem que ele teve. Ele não se intimidou. Ele poderia simplesmente ter pensado na sua pouca qualificação, na ausência de diplomas, no seu despreparo, como muitos cristãos fazem hoje em dia. Mas ao invés disso, ele venceu todas essas setas malignas. Ele se levantou, pregou o Evangelho e através daquela simples mensagem, daquele homem tão simples, veio a Cristo um dos grandes evangelistas da história do Evangelho sobre a terra. Então, irmãos, não se intimidem diante de oportunidades que você puder pregar. Pregue. Se você estiver num aniversário, se você estiver numa reunião familiar, se você estiver diante de amigos, onde você estiver, levante-se e fale o Evangelho. Fale aquilo que vier no seu coração. Compartilhe aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem trazido para a sua vida. Porque ali pode a semente cair no coração e aquela semente germinar e fazer uma grande árvore. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.